Olá, continuando na série de estudos sobre triângulo retângulo, vamos ver agora as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, dado o triângulo ABC, esse aqui, ABC, triângulo retângulo, porque eu tenho um ângulo de 90 graus, e aqui ele deu mais uma informação que esse ângulo é um ângulo alfa. Então, ao passar uma linha paralela DE, obtemos o triângulo ADE. Então, aqui, passamos uma linha paralela a essa linha BC, a linha DE, e aí, construímos aqui, obtemos um outro triângulo retângulo, o triângulo ADE. Da mesma forma, se traçarmos outra linha paralela FG, obteremos o triângulo AFG. Então, aqui, mais uma linha paralela ADE e ABC. E aí, formamos um terceiro triângulo retângulo aqui, o triângulo AFG. Por esta construção, onde dois ângulos possuem a mesma medida, pode-se afirmar, usando as leis de semelhança entre triângulos, que os triângulos possuem lados proporcionais. Como assim? É o seguinte, veja, tanto esse primeiro triângulo, quanto o segundo, quanto o terceiro, tem esse mesmo ângulo alfa. Além disso, os três também têm um ângulo de 90 graus. A lei de semelhança dos triângulos diz para nós que quando você tem dois triângulos que possuem dois ângulos iguais, com a mesma medida, então esses triângulos são proporcionais, são semelhantes. No caso aqui, os três, né, são semelhantes. Por quê? Porque os três têm dois ângulos iguais, portanto, os lados entre eles formam relações proporcionais. Assim, eu posso dizer, né, lembrando de proporção, eu posso dizer que BC, esse lado aqui, está para AC, assim como DE, esse lado, está para esse lado AE. Assim também, para esse último caso, para o triângulo maior, que é GF, esse lado aqui, ele está para os outros dois da mesma maneira. Então, esse lado está para esse lado aqui. Então, nós temos aqui uma primeira série de relações. Uma outra relação é que AB, esse lado, ele está para AC, assim como o lado AD está para AE. AD está para AE. E também eu tenho que AF, esse lado aqui, está para AG. Então, todas essas relações aqui vão dar o mesmo valor, porque elas são proporcionais. Ainda olhando para esses triângulos, eu ainda posso fazer mais uma relação que é BC está para AB. Então, esse cateto está para esse cateto. Assim como esse lado está para esse, assim como este está para este. Então, aí eu formei aqui três relações envolvendo hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Vamos continuar aqui. Então, lembrando que o triângulo ABC é um triângulo retângulo, e sendo assim, seus lados recebem os nomes de acordo com o ângulo alfa ou o ângulo reto. No caso aqui da hipotenusa, né, a hipotenusa é aquela que está na frente do ângulo de 90 graus. E os outros dois lados, eles vão receber nomes de acordo com esse ângulo alfa aqui. Neste caso do ângulo alfa, esse lado que está na frente dele recebe o nome de cateto oposto. O lado que está do lado é adjacente. Então, cateto adjacente. E aí, essas relações aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trocar pelo nome dos lados, tá bem? Então, aqui, ó, BC,
BC é cateto oposto. Então, eu troco BC por cateto oposto. AC é a hipotenusa. Então, estou trocando pela hipotenusa. AB, cateto adjacente. Troquei lá por cateto adjacente. E AC é a hipotenusa. Então, eu tenho cateto adjacente e cateto hipotenusa. Desculpe. Cateto adjacente sobre hipotenusa. E o próximo, eu tenho cateto oposto, que é o BC, ó, BC, cateto oposto. E AB, hipotenusa. Trocando por nomes assim, pelo nome dos lados, fica mais fácil, né, do que eu ficar guardando letras, guardando os segmentos. Muito bem. Melhor ainda que estas razões aqui receberam nomes, sendo que o cateto oposto sobre a hipotenusa recebeu o nome de seno de alfa, seno desse ângulo aqui. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno desse ângulo. E cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Então, esse nome seno, ele foi dado para essa relação cateto oposto sobre hipotenusa. E cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Assim, temos as três primeiras razões trigonométricas, que é seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente de alfa igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Bacana, mas aí nós temos ainda mais um detalhe. Vocês viram ali que esses senos dos vários ângulos vão dar valores. Então tem uma tabela em que você consulta na calculadora, nos livros. Mas existem alguns ângulos que nós chamamos de ângulos notáveis. Esses ângulos, nós somos obrigados a saber o valor de seno, cosseno e tangente desses ângulos, porque nos exercícios não aparecem esses valores. Então, se você for fazer uma prova, não pode fazer consulta, não vai estar com a calculadora, então você vai precisar saber o valor de seno, cosseno e tangente desses ditos ângulos notáveis. Quais são esses ângulos notáveis? 0, 30, 45, 60 e 90. São ditos, portanto, ângulos notáveis e que dessa forma eu preciso saber os valores de seno, cosseno e tangente. Bom, existe uma fórmula para memorizar, uma forma de guardar, bem simples, esses valores de seno, cosseno e tangente. Então, primeiro, nós vamos escrever uma tabela, onde eu vou colocar aqui na primeira coluna seno, cosseno e tangente, vou escrever isso. Nessa primeira linha, eu escrevo 0, 30, 45, 60 e 90. Eu vou deixar um pouquinho aqui, depois eu preencho o ângulo 0 e o ângulo de 90 graus. Vou começar do 30, 45 e 60. Como que eu faço? Eu escrevo 1, 2, 3. Tá bom? Tranquilo isso? Então você vai escrever lá 0, 30, 45, 60, 90, seno, cosseno, tangente. Deixa o 0 e o 90 de lado um pouquinho. Embaixo do 30, coloca 1, depois 2, 3, aí volta 3, 2, 1. Em seguida, se extrai a raiz quadrada de 1, do 2 e do 3. Então, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. De novo aqui embaixo, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 1. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir todo mundo por 2. Aqui desapareceu a raiz, por quê? Porque raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, então tirei fora a raiz. Da mesma forma, aqui nos 60 graus que eu tirei a raiz. Então ficou meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Pronto, já temos seno e cosseno de 30, 45 e 60. Agora, para o caso do ângulo
0 e o de 90 graus, o que nós vamos fazer? Vamos escrever assim, ó, 0, 1. E aqui inverte. Esse 1 vem para cima e o 0 vem aqui para baixo. Como é que é? Vou colocar no ângulo de 0 graus, eu vou colocar 0 e 1. E aqui no de 90 é ao contrário, 1 e 0. No caso das tangentes, basta se fazer o cálculo, né, que é seno dividido por cosseno. Mas com o tempo a gente acaba memorizando, principalmente ao ver que a tangente de 45 é 1, já que o seno e o cosseno são iguais. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 dá 1. E no caso do 30 e do 60, a tangente tem as raízes dos dois casos. Em um deles, o ângulo menor é também a tangente menor. Então, veja bem, aqui, ó, raiz de quadrado de 2 dividido por raiz quadrada de 2 deu 1. E a tangente ela vai crescendo conforme o ângulo. Então, aqui eu tenho 0, aqui vai ser um número maior que 0, mas é menor que 1. Então, a raiz quadrada de 3 é 1, alguma coisa. 1, alguma coisa dividido por 3 é menor que 1. E aqui a raiz quadrada de 3, 1, alguma coisa. Então, o que eu estou dizendo aqui é que com o tempo você acaba memorizando isso aqui. Mas, de toda forma, o que nós precisamos é guardar como é que a gente faz o cálculo, como é que nós escrevemos essa tabela. Então, primeiro, você vai lá e escreve 0, 30, 45, 60, 90. Depois, você escreve seno, cosseno, tangente. Aí, 1, 2, 3. 3, 2, 1. E aí? Bom, aí você vai lá e extrai raiz quadrada de todo mundo. Então, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1. Como a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, então aqui fica meio. Aqui, raiz quadrada de 2 dividido por 2, raiz quadrada de 3 dividido por 2, raiz quadrada de 3 dividido por 2, raiz quadrada de 2 dividido por 2 e 1 dividido por 2. Então, no processo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz quadrada de todo mundo, depois divide todo mundo por 2. Para se calcular agora o seno e cosseno de 0 e de 90 graus, nós vamos escrever 0, 1, 0, repete o 0. E aqui embaixo coloca 1. Lá no 90, inverte. Vem 1 aqui para cima, aqui estava 0, ficou 1. Aqui estava 1, ficou 0, inverteu. E as tangentes, né, o que nós fazemos? Nós vamos dividir seno dividido por cosseno, você tem a tangente. Não precisa se preocupar com a tangente. Preocupa só em como construir essa tabelinha. Tá bem? Ótimo. Então, agora nós estamos em condições de ver uma aplicação dessa fórmula. Aonde que nós podemos usar, em que tipos de exercícios, de situação, problema, que nós podemos usar isso que nós acabamos de aprender. Aqui no caso, nós temos o desenho de um teleférico, né? Um trenzinho, aqueles que são suspensos, né? Passa de um morro para outro e tal. E aqui eu tenho assim, esse teleférico saindo do A e indo lá para o ponto C. Observando um pouquinho melhor, dá para a gente enxergar aqui um triângulo retângulo, viram? Olha só, eu tenho aqui esse lado, o cabo, né, que sustenta aí o teleférico, e ele se movimentando do A para o C, e isso aqui, ó, vai aparecer para mim, se eu olhar um pouquinho melhor, aparece para mim ali um triângulo retângulo, perfeito? Ótimo. Então, agora, antes de continuar, vamos recordar, desculpe, as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é aquele que eu tenho os catetos, cateto oposto em relação ao ângulo alfa, cateto adjacente em relação a esse ângulo alfa e a hipotenusa. Muito bem. Lembrando que seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, que cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa e que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ótimo. Lembramos aqui, né, as fórmulas de seno, cosseno e tangente
do triângulo retângulo, e agora nós podemos voltar para o exercício, para o exemplo. E ele diz assim, ó, sabemos que a distância de A até B é de 20 metros e que a tangente do ângulo alfa é aproximadamente 0,6 e que no ponto A o teleférico está a 2 metros do solo, qual é a altura do teleférico quando ele atingir o ponto C? O que ele disse? Ele disse assim, ó, o teleférico aqui, nesse ponto, no ponto A, essa altura que ele está até o solo são de 2 metros. Que essa distância daqui até aqui é de 20 metros, que a tangente desse ângulo alfa é 0,6 aproximadamente. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é essa altura, daqui do solo até lá o ponto C. Essa altura daqui até o ponto B, do solo até o ponto B, nós já temos, ele falou que é os 2 metros. O que nós precisamos calcular, então, é essa altura aqui, que vem a ser um cateto oposto. Ótimo. Então, como o exercício deu o valor da tangente, vamos rever a fórmula da tangente e também fazer um desenho. Então, está aqui o desenho, né? Tiramos daqui, trazemos para cá para enxergar um pouco melhor isso. Então, está lá o nosso triângulo retângulo, o ponto A, o ponto C, o ponto mais alto aí do teleférico, e aqui o ponto B, né? Que mede essa distância de A até B, mede 20 metros. E aqui o X que a gente precisa calcular, já que essa altura do A até o solo nós já temos que são 2 metros. Como ele deu o valor da tangente, eu vou usar a fórmula da tangente, porque ela envolve o cateto oposto, que eu quero calcular, envolve cateto adjacente e o valor da tangente. Eu tenho o valor da tangente, eu tenho o valor do cateto adjacente, só falta calcular o cateto oposto. Então, vamos lá. Revemos a fórmula, vemos que temos o valor da tangente do cateto adjacente e só falta calcular o valor do cateto oposto. A fórmula da tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, essa fórmula aqui. Substituindo os valores, eu tenho que tangente de alfa é 0,6, o x que eu quero calcular e o cateto adjacente, que eu tenho o valor 20. Fazendo aqui o produto cruzado, eu tenho x vezes 1, que dá x mesmo, e c 0,6 vezes 20. 0,6 vezes 20 dá 12, portanto, o x é 12. Esse comprimento aqui, né? Agora, a altura do teleférico é a distância x mais a altura do ponto A, ou seja, 2 metros. Então, neste caso, a altura fica x, que é aqui o cateto oposto, mais 2, que é a altura desse ponto até o solo. Então, a altura é 12 mais 2, que dá 14 metros. E assim a gente resolveu o exercício. E todos os outros vão ser de forma semelhante. Sempre vai faltar um, ele vai dar 2 lados e vai pedir para você calcular um terceiro lado. E aí você vai usar seno, cosseno ou a tangente para resolver esses exercícios. Muito bem, agora é com vocês aí, tá legal? O que vocês vão fazer? Peguem a lista de exercícios e comecem a resolver para treinar, usar essas fórmulas na resolução de situações, problemas envolvendo seno, cosseno, tangente. Ok? Então, vamos lá e até a nossa próxima aula.